16 horas e 52 minutos, 16h52 no AM 1310. Estamos de volta aqui na Rádio Bragança AM. Hoje um dia em que a história política de Bragança pode ter tomado um novo rumo, com o julgamento em São Paulo do então candidato Jesus Chedi. A Ana Oliveira está conosco aqui para a gente poder falar sobre esse assunto. E, Ana, parece-me que o resultado já saiu, é isso? Boa tarde. Exatamente, acabou de ter o julgamento, né, no TRE, o presidente estava ausente e aí saiu a definição do caso das candidaturas do Jesus Chedid e Amaury Sodré. Os juízes entenderam, então, que eles não podem ser candidatos. Eles não podem ser candidatos, a decisão saiu por unanimidade, não é? A decisão saiu por unanimidade, ou seja, todos os juízes que votaram, então, votaram pela cassação do registro de candidatura do Jesus Chedi. O que acontece agora? Ele ainda pode recorrer, não é? Até Brasília, ou seja, na esfera federal, Ana? Pode, como eu já tinha falado aqui no seu programa, também no programa Primeira Mão, o julgamento hoje é passível de recurso, né? Então ainda vai para São Paulo. A expectativa é que não dê tempo de ser julgado antes das eleições, porque agora tem que ser publicado oficialmente no site do Tribunal Superior Eleitoral, aí tem prazo para que o candidato recorra, tem prazo para que seja recebido pela Justiça em Brasília, e aí também tem prazo para apresentar as contrarrazões, a defesa. Então, por causa desses prazos, faltando apenas 11 dias praticamente para as eleições, eu acredito que não dê tempo de julgar em terceira instância antes das eleições do dia 2 de outubro. Ou seja, o processo vai para Brasília. Nós estamos tentando contato com o advogado, né, da emissora da Rádio Bragança, o Dr. Luiz Adriano de Lima, né, que representa a Rádio Bragança e que é um sumo entendedor de política, né, um dos melhores advogados políticos do Brasil, para que ele possa também explanar quais os trâmites, quais os procedimentos que devem ser tomados a partir desse momento. A foto de Jesus Chedi não sai mais da urna, isso é um fato, porque não sai da urna. Não sai da urna. Tá. Isso é um fato, né? Já fechou, né? A foto vai estar na urna no dia da eleição, mas os votos dele provavelmente não serão computados caso ele não consiga uma reversão desse processo, mas que é muito difícil, como a Ana disse, pela proximidade de prazo para ser votado numa terceira instância, que seria em Brasília, não é? Ana, agora o processo fica de qual maneira? Ele pode ser votado, não pode ser votado? Os votos deles serão computados, não serão? Como é que será que fica os votos são computados. As urnas eletrônicas aqui em Bragança, elas começam a ser lacradas amanhã. Como ainda cabe julgamento, não tem como não colocá-lo na urna, né? Como ainda é passível de julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, a foto dele vai na urna, o registro da sua candidatura está sub júdice, e aí se aguarda a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E aí essa decisão pode acontecer antes das eleições, e aí se tem a definição se ele é candidato ou não. Ele não pode, se ele não for candidato, se a decisão no Tribunal Superior Eleitoral sair antes das eleições e ele não puder ser candidato, ele não pode substituir mais, porque o prazo para substituição de candidatos terminou no dia 12 de setembro. Então não é uma coisa que a Justiça vai falar, ou mesmo hoje, se ele falasse assim, diante dessa decisão em São Paulo, eu abro mão da minha candidatura, vou colocar outra pessoa no meu lugar. Ele não pode fazer mais isso, porque o prazo para que ele mudasse o candidato terminou no dia 12 de setembro. Então, de qualquer forma, ele tem que prosseguir na campanha. Se lá na frente a Justiça Eleitoral em Brasília falar você não pode ser candidato, os votos dele são anulados, não são nem contabilizados, nem divulgados, né? Se não, se falar você pode ser candidato, aí continua normalmente. Isso pode acontecer ou não antes da eleição. Eu, particularmente, acredito que é só depois da eleição. Mas é um golpe gigante, né, para o Grupo Chedi, que perdeu a última eleição por 21 votos e agora vê a candidatura do patriarca, né, do Grupo Chedi sendo colocada em risco, né, porque ainda não é uma decisão final, ainda cabe recurso no Tribunal Superior Eleitoral, mas colocada em risco com muita veemência.
Porque nós vemos e nós temos a impressão de que, como todos os juízes que votaram pela cassação, foi unanimidade, eu acho que é muito difícil que o Tribunal Superior Eleitoral, diante dessa unanimidade, reverta uma situação dessa. São pouquíssimos casos que chegam por unanimidade no TSE, que eles analisam o mérito da questão e a pessoa acabe revertendo, então, a não ser que tenha anexado novas provas, etc. Mas nesse caso, acho que é muito difícil que o Jesus, então, consiga ganhar no TSE. O que acontece, né? O que acontece é que agora a eleição praticamente com 3 candidatos, né? Mesmo ele sendo candidato e estando com o nome na urna, muitas pessoas vão ficar na dúvida se vão votar nele ou não, porque é um candidato que pode vir a não assumir, ou seja, que nem os votos sejam contabilizados. Fica difícil a situação do Grupo Chedi, né, Ana? Fica muito difícil e é bom a gente lembrar que a última eleição qual ele participou, que foi a eleição em 2004, ele venceu, assumiu a prefeitura e depois foi cassado, né? Então, não é a primeira eleição sub júdice, não é a primeira eleição com problemas jurídicos e é uma questão, uma decisão muito delicada. Eu acho que não acontece antes das eleições, vai ser uma eleição, infelizmente, que nós não vamos ver resolvida na urna, né? É uma eleição, infelizmente, para Bragança Paulista, mais uma vez decidida juridicamente. E aí que fica a questão: quando vai ser decidida? Vai ser decidida logo depois da eleição? Vai ser rápido isso ou não? Vai dar tempo, por exemplo, se ele estiver sub júdice, os seus votos não vão ser computados, né? Aí teremos outro candidato entre os 3 que vai ser o melhor votado. Vai dar tempo desse candidato assumir dia 1º de janeiro e daí só então ser julgado em Brasília a questão do registro da candidatura? Ou não, vai ser registrado antes? Pode haver uma nova eleição? Olha, muito delicado, infelizmente, a questão em Bragança Paulista. É por isso que era importante a gente conseguir. É difícil falar com o doutor Luiz Adriano assim de bate-pronto, né? Mas era muito importante que a gente conseguisse colocar ele no ar ao vivo para que a gente pudesse então ter essa nossa confirmação, não é? Porque realmente, não é? A candidatura do Jesus Chedi, agora cassada em São Paulo pelo Tribunal Regional Eleitoral, pode ainda ter recurso no Tribunal Superior Eleitoral, mas o que eu vejo é uma situação complicada, vamos dizer, uma estrutura abalada, né? É como se o alicerce da campanha fosse rompido. Porque qual é o alicerce da campanha? É você ter a sua candidatura registrada, você ter a certeza de que você pode ser candidato e que a população também tenha essa certeza, né? Que você pode ser candidato. Nesse caso, parece-me que essa certeza se foi, né? E que essa certeza de que Jesus vai ser candidato com esse julgamento do TSE, que pode acontecer depois, né, de que a eleição já tenha sido feita, né, efetivada, o voto já tenha sido ido para a urna, faz com que a credibilidade de uma campanha, né, praticamente vá por água abaixo, né? E aí você já junta que na outra eleição ele também foi candidato, venceu, foi cassado. Em 2008, levou uma candidatura até as vésperas e abandonou. Depois teve, não saiu candidato, mas colocou o seu candidato. E o seu candidato, que hoje é vice do oposto, perdeu por 21 votos. Então a gente vê que no âmbito estadual, quando se fala de candidatura para deputado federal ou estadual, a coisa parece que anda melhor no Grupo Chedi, né? O deputado tem os votos dele que já são consolidados. Quando se fala em candidatura municipal, por mais que se tenham os votos consolidados, parece que a coisa não desanda. Será que é karma, Ana? O que será que acontece naquele lado lá? Olha, muito difícil e realmente essa decisão de hoje, ela muda os rumos da campanha em Bragança Paulista, né, Adriano? É outra questão agora, pode prejudicar inclusive a campanha dos vereadores que estão no grupo, porque é aquela situação, as pessoas elas querem saber quem são os candidatos. Primeiro havia muita indecisão
né? Esse ano foi uma eleição totalmente atípica, a indefinição por causa do número, do período pequeno da campanha, então todo mundo queria saber ali quem eram os candidatos, demorou, foi-se até quase no limite para se anunciar os candidatos, e depois agora essa questão jurídica do pode, não pode, pode, não pode. Eu lembro muito na época quando o Jango... quando Jesus foi cassado em primeira instância e depois o Jango podia assumir a prefeitura, ficava aquilo, pode, não pode? E nós vivemos nesses dias, últimos dias, justamente isso, pode, não pode, pode, não pode, cada grupo falando o seu lado, e agora nós temos essa decisão. Teoricamente, hoje não se muda muita coisa no sentido de que ele pode continuar a sua campanha, ele vai continuar alegando que pode fazer a campanha, que tem condições de estar apto, até porque o juiz em Bragança Paulista disse que ele estava apto. Então, ele vai alegar isso. Os adversários vão usar a decisão que foi dada em São Paulo por unanimidade, 6-0, de que ele não pode ser candidato. E aí a gente vai ficar para uma decisão, e é isso que é importante que o eleitor entenda, que essa decisão vai ficar só lá na frente. Que isso coloca em jogo tudo, a questão da candidatura, a questão... Veja, Vargem, 4 prefeitos em um mandato. A gente espera que isso não aconteça com Bragança. A gente fala das possibilidades. Quais são as possibilidades que a gente tem hoje? Hoje nós temos várias possibilidades. Primeiro, o Jesus perder nas urnas, né? Até pelo golpe, né, que tomou agora com essa decisão judicial, ele pode perder nas urnas. Aí, tranquilo, né? Porque aí já perdeu mesmo. Ele pode ganhar nas urnas. E aí abre-se outras possibilidades. Ele pode ganhar nas urnas, mas como ele está sob júdice, e se ele for realmente, né, pelo 6-1. Então agora chega a confirmação, né, de 6-1, então... 6-0, unanimidade. 6-0, é que o 1 seria o presidente que estava ausente. Que também, se tivesse, não vota, né? Não ele vota. Se abstém. Então, mais uma possibilidade seria de ele ganhar nas urnas e não assumir, porque foi cassado já pelo TRE, e daí sim seria pelo TSE. A outra possibilidade é ele vencer e não ser cassado. Aí ele assumiria, né? Por exemplo, se for julgado lá para, vamos dizer, dia 15 de janeiro, que seja julgado. O segundo colocado já entrou como prefeito. Dia 15 de janeiro foi julgado. E nesse caso, ele conseguiu então provar que poderia ser candidato, ele computa os seus votos, né? E aí ele vai ser prefeito e o segundo colocado sai. Olha a bagunça que parece que fica a cidade inteira, né? Você lembra de 4 anos atrás? Entra um, sai um, entra o outro, sai o outro, entra o presidente da Câmara, sai o presidente da Câmara, foi uma beleza. E outro detalhe, né, Adriano? A gente está falando só de Bragança Paulista. Sim. O TSE não tem só Bragança Paulista para votar. O TSE tem o Brasil inteiro. Então, lembra na época do Fernão, ele ganhou a eleição em outubro, 21 votos de diferença, teve o processo em primeira instância, e aí foi o julgamento, e aí entra em recesso. Então, tudo isso a gente tem que lembrar, que eu torço para que essa decisão saia o mais rápido possível, para que as coisas possam ser claras. O melhor é que saísse antes das eleições, para o eleitor saber se ele está votando num candidato que realmente pode ser eleito ou que não tem condições não está apto a ser eleito. Se não, a outra questão é que pelo menos quem vencer a eleição realmente possa assumir no dia 1º de janeiro, porque infelizmente é um atraso para a cidade quando se assume um prefeito, depois assume outro, tem contratação de comissionado, manda embora comissionado, os cofres públicos já estão já está tão difícil, já está tão sem falta de dinheiro. Você imagina mais uma vez você contratar pessoas, que foi o que aconteceu em 2013, o Frangini assumiu, contratou aquele monte de secretários, um monte de comissionados, 21 dias, mandou todo mundo embora e a prefeitura pagou tudo, o salário daquelas pessoas, os encargos, né? Então, é muito gastos. Então, que pelo menos, que se não seja julgado até as eleições, que no meu ponto de vista é muito difícil que se julgue com 12 dias, mas que aconteça pelo menos antes do Tribunal Superior Eleitoral entrar em recesso. Nós já entramos no horário do Ted Fagundes, né? E com a notícia
é de suma importância para a vida futura política bragantina, não é? E também para a vida pregressa do Bragantino, não é? Do que acontece daqui para frente, do que aconteceu daqui para trás, do que acontece daqui para frente, não é? Porque até agora nós tivemos várias situações, não é? Julgamento em Bragança, em que ele não podia, depois... Não, primeiro foi em Brasília, né? Uma liminar em Brasília, que ele podia, depois... que ele não podia, depois podia, veio para Bragança, e o juiz em cima dessa liminar, o juiz de Bragança, do local, né? Ele deu então que o Jesus poderia, a seu favor, né? O parecer que ele fosse candidato. Agora, inverteu-se a posição. Por unanimidade, foram 6 votos a 0, né? Sendo que seriam 7 se o presidente votasse, mas estava ausente, e se tivesse presente também não votaria, né? Então, o colegiado em São Paulo, no TRE, acabou então tirando o direito do Jesus ser votado. Mas acabou por aí? Não acabou por aqui. Porque o Jesus ainda pode recorrer a Brasília, ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, onde ele pode sim conseguir um ato a seu favor, né? Um voto a seu favor. Mas é muito difícil, porque com o colegiado de São Paulo, né, ele já votou contra por unanimidade, é muito complicado você conseguir reverter no TSE. Agora, todo esse imbróglio vai repercutir daqui para frente, porque nós temos aqui o debate já depois de amanhã, com 3 candidatos, porque o Jesus já disse que não viria. Já tinha dito anteriormente que não viria. Ele falou que tinha um compromisso, acho que o compromisso era esse, viu, Ana? Eu tenho cá minhas dúvidas, que eu acho que esse compromisso era esse, porque ele estava para ser julgado nesse meio tempo, nesse meio período. Poderia ser hoje, amanhã ou depois, né? E fica realmente muito difícil, né, você vir para um debate sem você saber se você poderá ou não ser candidato. Talvez, mas a justificativa dele foi dada anteriormente, sim, né? Não tinha ainda esse parecer. O debate que acontece então na quinta-feira às 8h30 da manhã. E agora, aos nossos ouvintes, um pouquinho mais de pimenta, né? Um pouquinho mais de pimenta. Como será que os candidatos que virão vão utilizar desse novo argumento nesse debate? Exatamente. Né? Vamos aguardar agora essas cenas dos próximos capítulos dessa novela, que não termina, né? Não termina. Termina no dia 2 de outubro, né? Termina entre aspas também. Não termina no dia 2 de outubro. Vai ter capítulo extra por causa do julgamento, então... do TSE. Agora, o que a gente tem que colocar na cabeça é o seguinte: nós temos, né? Ana, tá indo já, Ana? Vai com Deus, vai buscar o filho na escola. Tenho que buscar o filho na escola, mas eu vou. Nós estamos recebendo as informações das alegações dos juízes, e aí eu prometo que eu volto ainda hoje para falar. Tá a gente usa um pouquinho o programa do TED. Já estamos a 10 minutos do programa do TED. Obrigado, querida. Eu que agradeço. Então, para a gente resumir, o Jesus perdeu a ação em São Paulo. Com isso, ele perde o direito de ser candidato? Não, ele não perde o direito de ser candidato, porque o seu nome já possui candidatura, né? Ele já está em candidatura plena. Ele pode fazer campanha até o dia da eleição, ele poderá ser votado, mas os seus votos não serão computados até que o Tribunal Superior Eleitoral julgue realmente, mais uma vez, essa questão, caso, é claro, o Jesus, e eu acho que ele vai fazer isso, vá até a Justiça Federal e coloque, então, né, no TSE, no Superior Tribunal, no Tribunal Superior Eleitoral, o processo para ser votado, né? Se ele ganhar lá, aí os seus votos são computados. Se ele perder lá, os seus votos nem são computados, né? E aí fica esse imbróglio ainda. Ele vai ser candidato até a eleição, ele poderá ser votado até a eleição, só não sabemos ainda se ele poderá assumir ou não a cadeira de prefeito. O que é certo é que ele perdeu em São Paulo e que agora a candidatura dele fica fragilizada até mais por esse motivo, né? As informações aqui na Rádio Bragança, né? E a gente volta a qualquer momento trazendo informação para você no rádio, também na internet, né? E também no seu celular, tá certo? Agora são 17h com 12 minutos.